Videoaula 11, Segundo Império. É a terceira e última sobre o Segundo Império. A gente vai falar sobre a imigração, sobre a política externa e o fim do Império. Vamos lá? Bom, a imigração no Brasil, ela tem início, embora esse slide não fale, a partir da chegada do imperador Dom João VI. Os primeiros imigrantes começam a chegar aqui em 1808. Só que a partir de 1850, você tem um grande volume de estrangeiros, especialmente de origem europeia, vindo em direção ao Brasil. Por quê? Porque chegou ao fim o tráfico de escravos. Lembra-se da aula anterior? Então, eu preciso de trabalhadores para substituir a falta de mão de obra escrava vinda do continente africano. Esse é um dos fatores. Depois eu vou citar alguns outros, mas que tipo de imigrantes veio para cá? Principalmente portugueses, espanhóis, italianos, o maior número deles, por sinal, de italianos e alemães, austríacos, japoneses e mesmo chineses. Por que essa população europeia está saindo da Europa nesse momento? Primeiro, você tem aquelas relações de construção dos últimos estados nacionais, principalmente na Itália e na Alemanha, né, que são os dois últimos países a se consolidarem. Então, fugindo dos conflitos. Segundo, você tem o desenvolvimento industrial e o acúmulo de terras na mão de poucas pessoas, o que deixa boa parte desses imigrantes sem ocupação no seu país de origem. E terceiro, muitos estão fugindo por conta das suas ideias, em especial anarquistas e socialistas, para começar uma vida nova, aonde eles acreditam que existem grandes possibilidades. Afinal de contas, para quem vive num país do tamanho de Portugal e percebe o tamanho que é o Brasil, o que se acredita é que não faltam terras para que eles possam começar uma nova vida. Só que não foi assim que aconteceu. Então vamos lá? Bom, com o fim do tráfico de escravos, aparece um sistema para trazer imigrantes. O sistema de parceria, criado pelo senador vitalício Nicolau de Campos Vergueiro. Ele traz, mesmo antes, 1847, um número de 177 famílias da Suíça e da Alemanha para trabalhar em regime de parceria ao lado dos escravos dentro da sua fazenda de café. Os imigrantes comprometem-se a cumprir de uma certa quantidade de pés de café em troca de uma porcentagem do que é obtido na venda do grão. Podem plantar pequenas roças de subsistência, partilhando a produção com o proprietário das terras. A experiência não dá muito certo. Os colonos acusam o vergueiro de roubá-los no peso do café e na divisão das roças. Traduzindo, quem banca a vinda desses imigrantes é o senador Vergueiro. Mas ele não banca com boa vontade. A ideia era que, através do trabalho, esses novos trabalhadores pagassem a sua viagem. O que era muito difícil de acontecer. Então, a intenção era criar um tipo análogo à escravidão ou à servidão da Idade Média, fazendo com que esses trabalhadores ficassem presos à terra por dívida, né? Essa que era a grande intenção. Na medida em que esse projeto vai se mostrando cada vez mais falho, notícia ruim voa e chega à Europa. E boa parte dos europeus optam por migrar, em vez do Brasil, para os Estados Unidos, onde de fato lá eles estão tendo uma oportunidade maior de conseguirem terras. Podemos observar nessa imagem os diversos momentos do cultivo de café, do seu plantio até a exportação. Cada saca dessa que vocês estão vendo as pessoas carregarem pesa em torno de 60 quilos, viu, gente? Bom, como a imigração de parceria não funciona,
quem passa a atuar na vinda dos imigrantes para cá é o próprio governo brasileiro. Mas por que o governo brasileiro vai fazer isso? Apenas para atender aos interesses dessa elite brasileira que precisa de mão de obra? Não, não é exclusivamente para isso. Você tem um outro projeto, que é o projeto de branqueamento da população brasileira. A partir de pseudociências desse mesmo período na Europa, se acreditava que apenas os brancos seriam capazes de construir uma nação verdadeiramente civilizada. Como o Brasil era composto principalmente de mestiços e negros, isso indicava que o Brasil nunca cresceria. Então, Dom Pedro II resolve arcar com o custo da vinda desses imigrantes e protegê-los da exploração vinda dos fazendeiros. Que legal, né? Nada melhor do que ser estrangeiro no Brasil. A ele, a lei era cumprida. Já aos escravos, ou mão de obra livre existente no Brasil, o porrete continuava sendo a grande arma para manipular esses trabalhadores. Ok? Olha uma das características. Olha lá, o governo brasileiro cria a lei que permite a emissão de apólices de até 600 contos de réis para auxiliar no pagamento de passagens e no adiantamento de 20 mil réis a cada família de imigrantes. Esse é um dos fatores também que possibilita um tipo de ocupação diferente no sul do país. Os imigrantes que vão para o sul do país ganham aquelas terras, ganham essa espécie de mesada e proteção do governo, para garantir que as terras ficassem com os brasileiros, no território brasileiro. Mas por que isso não foi feito com a população de negros, mestiços ou mesmo nativos brasileiros? A explicação, novamente, é clara. A ideia de criar um Brasil branco. Olhem essas imagens mostrando dentro da imigração subvencionada de estrangeiros chegando no Brasil, inclusive japoneses, se vocês observarem a imagem do lado direito acima. Observação. No entanto, embora no sul a presença fosse ainda muito pequena e por isso as terras eram entregues a esses imigrantes, no restante do Brasil, em especial São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, a história era outra. Eu precisava impedir que a população local pobre ou os imigrantes tivessem acesso a essas terras. E como eu faço isso de maneira legal? Criando a chamada Lei de Terras de 1850. Terras devolutas, terras que pertencem ao Estado, só podem agora ser adquiridas mediante compra, não mais ocupação. Portanto, isso impede que essa população pobre, de origem brasileira ou de origem estrangeira, tenha acesso à terra, reforçando o que? A grande concentração de terras. Bom, algumas questões foram responsáveis pelo fim do Império no Brasil. A gente pode citar três principais, mas o livro acrescenta mais uma, que eu também irei comentar sobre elas. A primeira questão é a questão militar. Mas, olha só, deixa eu fazer um pequeno parênteses. Imaginem que esses setores que eu vou falar, que são a questão militar, a questão religiosa e a questão da abolição, associada a esse quarto elemento, que é o republicanismo no Brasil, funcionam como pilares que sustentam o império, que aos poucos esses pilares vão ruindo por fatores próprios. E é isso que eu vou tentar explicar. A questão militar é o seguinte: essencialmente, os militares tinham uma função no Brasil: capturar escravos fugidos. Militares não eram significativos. Muito mais do que eles, os chamados coronéis, os grandes latifundiários, mantinham a ordem estabelecida. Mas após a Guerra do Paraguai, em 1870, a coisa muda. Os militares passam a perceber a importância do seu setor
nos países vizinhos ao Brasil e começam a desejar essa mesma participação efetiva de transformação da sociedade brasileira. Então, a primeira questão é: eles passam a defender a abolição da escravatura, na medida em que muitos escravos foram forçados a lutar na Guerra do Paraguai e se mostraram de extrema coragem nesse momento. Segundo, o pensamento positivista de Augusto Comte, que prevê o quê? Uma sociedade, para se desenvolver, ela precisa desenvolver uma metodologia científica, essencialmente imitar as grandes potências daquele momento. E no caso, imitar qual nação? A Inglaterra. Quem poderia transformar o Brasil na Inglaterra? Os militares. Daí eles se identificarem como salvadores da pátria. Ok? A fé na ciência, a salvação do Brasil através da transformação que só poderia ser realizada por quem? Por setores militares. Os militares, portanto, passam em boa medida, pelo menos os militares ligados à escola militar do Rio de Janeiro, passam a defender o fim do império e a criação de uma república com base na industrialização e no branqueamento da população. Ok? A segunda é a questão religiosa. Lembra que a Constituição de 1824 determinava que a Igreja Católica era a igreja oficial do Brasil, mas permitia a liberdade religiosa desde que você a proferisse dentro da sua casa, não fora. A igreja ganhou muito com isso. No entanto, tinha um pé de página, que era o quê? A igreja passava a ser controlada no Brasil pelo imperador, através do padroado, que era a escolha de bispos para as diversas províncias, e do beneplácito, que vetava ou afirmava qualquer bula criada pelo Papa, ou seja, uma lei criada pelo Vaticano só tinha valor no Brasil se o imperador assim o aceitasse. Contudo, por volta da segunda metade do século XIX, surgiu uma bula papal, a Bula Syllabus, que determinava o quê? Qualquer pessoa que frequentasse uma loja maçônica não poderia participar de cultos religiosos da Igreja Católica, ou seja, essas pessoas seriam excomungadas. O imperador não permite que essa lei seja aplicada. No entanto, dois bispos, Dom Vidal Maria e Dom Macedo Costa, se recusam a permitir que maçons entrassem na sua igreja. São elementos óbvios da elite que vão reclamar junto ao imperador. Como esses dois bispos, de Olinda e de Belém, não reconhecem a autoridade do rei, o que acontece? Eles são julgados e condenados a 4 anos de trabalhos forçados. Isso faz com que a igreja tome uma posição, não digo contrária ao imperador, mas a favor de ideias que são contrárias ao poder estabelecido. Entre elas, qual? Eles buscam o fim da escravidão e uma maior igualdade entre as pessoas. Portanto, o segundo pilar, que é a Igreja Católica, rui na medida em que ela não mais vai apoiar a ideia de que o poder do imperador é um poder divino, é o direito divino dela de governar, ok? A terceira questão está ligada aos grandes latifundiários e à abolição dos escravos. Entendam uma coisa: já existia uma série de grandes proprietários de escravos, principalmente na região do Oeste Paulista, que estavam promovendo o fim da escravidão. Mas como? Mediante indenização dos próprios escravos.
Para evitar as fugas, o que eles faziam? Combinavam com os escravos. Aqui, vocês vão trabalhar por um tempo, 2, 3 anos, e o lucro obtido será revertido no pagamento da liberdade de vocês. E aí vocês optam. Querem continuar trabalhando de maneira assalariada ou não? Mas em boa parte, especialmente em regiões conservadoras como a de Minas Gerais, isso nem era cogitado. Lembra, em 1888, 3 de maio, a princesa Isabel, no poder, Dom Pedro II estava na Europa, acaba proclamando o fim da escravidão no Brasil sem a indenização desejada por essa elite. E o terceiro pilar que sustentava esse governo, essa forma de governar, Rui. Então era só uma questão de tempo. Junto a isso, o livro de vocês trabalha a questão republicana. Em 1870, final da Guerra do Paraguai, é criado o Manifesto Republicano. O imperador não promove nenhuma ação contra isso. Em 1873, é criado o Partido Republicano. E o imperador não toma nenhum tipo de ação a respeito disso também. E dentro desse Partido Republicano, você tem uma maioria maçônica que deseja um Brasil diferente, com um projeto federalista. Muitos livros nem sequer citam essa questão republicana, mas vamos lá, a ideia já estava presente, ok? Então, esses 4 elementos são os elementos que aos poucos vão retirando o apoio ao imperador e reforçando a questão da transformação do sistema. Em 15 de novembro de 1889, liderado por militares, por Deodoro da Fonseca, os grandes latifundiários finalmente encontraram seu parceiro, capaz de destituir o império e não alterar a situação do status quo da sociedade, ou seja, ricos continuarão ricos e pobres continuarão pobres. Deodoro da Fonseca coloca fim a um império, mesmo sendo monarquista, tá? No dia 17 de novembro, no dia 16, desculpa, Dom Pedro recebe uma intimação. Ele é forçado a abandonar o Brasil. Era só ele. No entanto, toda a família resolve acompanhá-lo. E essa é a última foto da família real aqui no Brasil. No dia 17 de novembro de 1889, a família real embarca em um navio para a França. 6 meses depois, Dom Pedro II virá a falecer. Gente, com isso a gente conclui o Segundo Império. Um abração para vocês e até a próxima.